Criar uma filha com necessidades atípicas não é tarefa fácil, mas a nossa convidada de hoje tem se mostrado uma mãe resiliente, corajosa e muito determinada, sempre buscando o melhor para sua filha, enquanto também persegue seus sonhos e seus objetivos. A conversa de hoje é um olhar sobre a realidade de muitas mulheres, mostrando a força de quem, apesar das adversidades, segue em frente com determinação. Giovana, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por compartilhar a sua história conosco. Seja muito bem-vinda ao canal Vozes da Resiliência. Obrigada, Gisele, pelo convite. Vou adorar bater esse papo aqui com você hoje. Sim, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sua vida, sobre maternidade e, para começar, me conta um pouquinho quem é a Giovana Cunha. A Giovana Cunha, primeiramente, é a mãe da Heloísa, uma menininha que vai completar 7 anos em julho, uma menina linda, uma menina que resignificou a minha vida, mas ela também é jornalista, filha, é uma mulher católica que tem Deus em primeiro lugar, é apaixonada pela profissão, uma mulher que é mil e uma. Como muitas de nós, né? Eu acho que acredito que todos nós, mulheres, principalmente quando nos tornamos mães, a gente vira mil e uma, né? Giovana, conta para nós um pouquinho sobre esse lado da Giovana, o lado materno, a Giovana mãe. Vamos falar um pouquinho sobre essa história, né? Aproveitar que agora nós estamos no mês de maio, mês das mães, então essa nossa entrevista vai ser muito especial. Então vamos contar um pouquinho sobre a Giovana mãe. Gi, eu fiquei grávida aos 24 anos. E por incrível que pareça, eu achei que eu tinha ficado grávida na adolescência. Foi um susto para mim, um susto para minha família. Eu brinquei muito pouco de boneca. Eu sempre, quando eu era criança, eu brincava de ser professora, eu brincava de ser jornalista, porque eu sempre quis ser jornalista, mas eu não brincava de boneca. Então eu não tinha esse sonho da maternidade idealizado, como muitas mulheres têm. Sonham em ser mãe, sonham em trocar roupinha. Não, isso não tinha na minha vida. Então, de repente, eu descobri que eu estava grávida, foi aquele susto, só que desde que eu descobri, que eu vi aquele coraçãozinho batendo dentro de mim, eu senti um amor, realmente um amor inexplicável. A minha gestação foi uma gestação difícil, né? Eu tive muita infecção de urina e a Heloísa veio ao mundo com 34 semanas. E aí eu acho que eu fiquei um pouquinho mais perto do amor de Deus mesmo, sabe? Aquele amor que a gente fala que é incondicional, que tudo supera, porque a Elo foi direto que a gente pra UTI, depende desse amor apenas, né? A Elo foi direto para UTI, eu vi a Elo muito rapidamente, e a única coisa que eu queria, não importava como, era minha filha do meu lado. Só que até isso acontecer, até eu trazer o meu bebê para casa, foram 51 dias, e então foram 51 dias muito difíceis, onde eu olhava pro quarto dela e não tinha bebê, onde eu ia todos os dias pro hospital, e a minha filha estava lá, resistindo, lutando pela vida dela, e eu lutando também pela vida dela, lutando para que desse tudo certo. Então eu brinco que a minha maior vitória foi o dia que eu trouxe a Heloísa para casa, que foi no dia 8 de setembro, né? Isso em 2018. Então o meu maior troféu foi sair com ela naquele hospital. Mas a nossa luta continuou. O que mudou a minha vida? Tudo. A partir desse dia. A partir desse dia, tudo, porque eu tinha um bebê muito pequenininho, né? Apesar dela já ter aí quase 60 dias, ela era muito pequenininha. A Heloísa saiu tomando uma medicação do hospital, um anticonvulsivo, que eu precisava dar um remédio para uma criança que mal sabia deglutir o leite. Então, a gente tinha que amamentar a cada 2 horas, porque ela precisava ganhar peso quando ela queria. Então a minha vida virou a vida da Heloísa. É como se a Giovana mulher deixasse de existir e
entrou em cena a Giovana, mãe da Heloísa. Não existia mais outra pessoa. Eu sempre falo que entrou um leão em cena, uma leoa, e essa leoa era para cuidar da Heloísa. Eu sempre fui vista muito como a frágil, a patricinha, que não vai dar conta, e de repente eu fazia tudo. Claro, eu sempre tive uma rede de apoio maravilhosa, eu morava com os meus pais, moro até hoje, e a minha mãe sempre esteve ao meu lado, mas eu participei sempre de tudo. Então, a minha vida mudou drasticamente. Nossa, eu imagino. Ainda bem que você tem, né, o apoio do seu pai, da sua mãe. Como que vocês fazem hoje, por exemplo, ou não hoje, mas logo em seguida que a Elo veio para casa, né, vamos por partes. Como que foi esse apoio? Como que vocês dividiam essas funções? Como que foi a questão emocional também para você, ter seus pais ali com você te apoiando? Gi, a questão emocional foi fundamental, ter a minha mãe principalmente, né? O meu pai, eu falo que ele foi a base ali, que segurou tudo, que não deixou a gente cair em nenhum momento. E a minha mãe foi a parte positiva, que sempre tudo ia dar certo e que sempre me segurava e me puxava para a razão, porque lógico, você tem medo, você passa a ter medo de tudo, é como se a qualquer momento alguma coisa fosse acontecer. Então, uma das coisas engraçadas é que o meu pai, por exemplo, abriu mão da cama dele nos primeiros meses da Heloísa, e eu lembro que dormia eu, a Heloísa no meio, no ninho, e a minha mãe, que era pra gente conseguir, uma ficava vigiando a Heloísa e a outra dormia um pouquinho, para a gente conseguir dar conta dessa nova rotina com esse novo bebê, né, com esse novo Ela, ser. ela Nós sempre fomos necessitava uma família de 3. A Heloísa sempre necessitava de alguém que estivesse sempre ali vigiando ela durante o dia e durante a noite. Vocês não podiam, por exemplo, relaxar e dormir. Não era nem uma questão de necessidade, era uma questão de insegurança, né? Entendi. Porque depois de tudo que a gente tinha passado no hospital, a gente saiu dali muito inseguro. Então a gente precisava entender. Dia que a Heloísa, com 4 meses, ela dormiu 6 horas direto. E nós também, porque nós estávamos muito cansados. Eu me lembro de eu desesperada ligando pro pediatra e falando: doutor, a Heloísa dormiu. Doutor, aconteceu alguma coisa, a Heloísa está dormindo. E agora, o que eu faço? Eu acordo ela? E ele virou pra mim e falou assim: Giovana, você gosta de ser acordada por alguma coisa? Eu falei: não. Ele falou: então deixa ela dormir, ela tá cansada. Então, assim, era tudo muito novo. Era tudo muito novo. E aí, por mais que a minha mãe já tivesse sido mãe, ela parecia que esqueceu de tudo, porque ela também se apavorava junto comigo. Querendo ou não, era 24 anos depois, né? Dela ter criado você já estava uma moça, e também pelo fato da sensibilidade da situação, né? Era uma situação sensível, que ela ainda estava muito frágil, né? E o decorrer depois? Aí ela veio para casa, e como foi depois? Até hoje, Gisele, a gente não tem nenhum diagnóstico da Heloísa. E nós tivemos, no meio de tudo isso, um nosso maior prejudicial, a pandemia. Então, quando a Heloísa foi para completar 1 ano e eu vi que os marcos de desenvolvimento da Heloísa não iam acontecendo, eu procurei o médico por conta própria. Eu resolvi colocar a Heloísa na fisioterapia. O médico foi contra, disse que eu deveria colocar ela na escola e nós até cogitamos, só que logo veio a pandemia. E a Heloísa demorou muito para sentar, a Heloísa não andou e a gente foi buscando. A Heloísa até hoje é uma criança que não anda, a Heloísa não fala. Hoje ela senta muito bem, hoje ela interage muito bem. Todos os dias a Heloísa quebra uma barreira no desenvolvimento. Porém, ela faz terapia todos os dias da semana, ela faz natação. E é uma luta sem cessar por 2 coisas: pelo desenvolvimento dela e por um diagnóstico. Porque quando uma criança ela tem um diagnóstico, tudo se torna mais fácil. Até para você conseguir os tratamentos. Então, hoje eu sou mãe de uma criança atípica, de uma criança linda, de uma criança que é a razão da minha vida, do sorriso mais doce que vocês vão ver, do sorriso mais sincero, da criança que mais gosta de rezar, da criança mais apegada ao vô e à avó, mas é de uma criança que ainda precisa de uma estrutura para que o desenvolvimento dela aconteça. E esse desenvolvimento que você falou, que ela vem quebrando barreiras,
barreiras? Como que você achou todos esses tratamentos? Foi algo por indicação? Como que você vê o seu papel como mãe? É porque muitas mães também às vezes não aceitam, né, alguma situação atípica dos seus filhos. Como que você aceitou essas situações, buscou ajuda e ajuda a Heloísa a quebrar essas barreiras? Porque ter uma mãe como você é fundamental no desenvolvimento dela, né? Gi, eu brinco que ser mãe atípica ninguém aceita. Porque, por exemplo, essa semana, né, aqui no Brasil, teve muitas homenagens de Dia das Mães, crianças cantando, crianças dançando, crianças isso. E eu não tive. E é o meu maior sonho. Desde quando eu tava grávida, e eu fui uma criança que fez muito isso pra minha mãe, né? Eu sempre participei muito dessas coisas. Então eu falo que uma mãe atípica, ela não aceita nada. E uma mãe atípica se torna uma pessoa briguenta. Porque ou você briga, eu sou a voz que a Heloísa ainda não tem. Então eu sou a voz da Heloísa lá no plano de saúde para conseguir alguma coisa. Eu sou a voz da Heloísa no Google para descobrir se existe em outra cidade um tratamento. Eu sou a voz da Heloísa conversando com algum fisioterapeuta. Eu sou a voz da Heloísa no Instagram, contando a nossa história, porque às vezes alguém vai vir compartilhar a história dela comigo e a história dela vai conseguir me ajudar com alguma coisa. Eu sou a voz dela em todos os lugares. Então, hoje a Heloísa faz tratamento aqui numa clínica muito bacana, porque eu briguei no plano de saúde. Hoje a gente faz natação pelo município, porque nós corremos atrás, não tinha vaga, fomos atrás de amigos que puderam conseguir essa vaga pra gente, e tá sendo super bacana, e assim vai indo, sabe? A gente vai pesquisando uma coisa, pesquisando uma médica em tal cidade, deu certo, beleza, não deu certo, vamos pra outra. Lógico, às vezes eu e a minha mãe, a gente conversa muito sobre isso, às vezes a gente até se culpa de não ter feito mais, mas a gente tem um lema: o que passou, passou. Vamos daqui para frente. E uma coisa que me ajudou muito, durante o período que eu estava na faculdade, né, eu cursei jornalismo, e na época da faculdade a gente tinha vários trabalhos que a gente tinha que fazer, entrevistas, que a gente tinha que escrever blog, e para otimizar o meu tempo, eu fazia nas instituições que a Heloísa estava fazendo terapia. Então, o que eu fiz? Eu busquei ajudar outras mães, porque várias mães viravam para mim e falavam assim: Giovana, como você consegue, com tanta coisa com a Heloísa, trabalhar, se arrumar, tá feliz? E eu falava que eu não sabia, mas eu acho que o amor pelo meu trabalho e a vontade de ver a minha filha vencer foi o que me motivavam. E hoje eu vejo que ajudar outras mães também me motiva a ir atrás das coisas para Heloísa. Com certeza, com certeza. Eu acredito que o fato de você também olhar e conversar com outras mães, isso te dá um sentimento de pertencimento, que você também não tá sozinha, né? Porque é que nem você falou, às vezes a mãe de uma criança típica, ela fica fora de algumas situações, como uma apresentação, como você falou, mas você se sente pertencente, porque existem outras mães vivendo o que você está vivendo, existem outras crianças também atípicas, né, que estão lutando cada dia mais para quebrar uma barreira no seu dia, no seu desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de fazer faculdade e ser mãe, porque eu fiz faculdade, terminei uma faculdade o ano passado, não sou mãe, e foi muito difícil, né? Foi assim, eu trabalhava e estudava, você trabalhava, estudava e ainda tinha Elo. E mesmo com a rede de apoio, né, sua mãe e seu pai te ajudando, a gente vê que você é uma pessoa muito responsável pelo desenvolvimento da Elo. Então, não era que você transfere a responsabilidade, você realmente abraça a responsabilidade e tem sua mãe e seu pai como apoio. Como que você conseguiu fazer esses anos de faculdade? Foram quantos anos? Foram 4 anos. E assim, Gisele, eu fiz uma faculdade que eu não amava antes da Elo. E quando a Elo tinha 2 anos, eu olhava para a Elo e pensava assim: como que eu vou olhar para minha filha e a minha filha vai me questionar que eu não sou uma pessoa realizada? Porque eu vejo muito, e às vezes, mesmo sem querer, as mães transferem o fato de não ser realizada para os filhos.
Não fiz isso porque engravidei, não fiz isso. E eu falava, não, eu não quero. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu não queria isso na vida da minha filha. Então, na época, um dia eu e meu pai assistindo televisão, passou que ia ter um curso de jornalismo híbrido, que ia ser 50% EAD, 50% presencial. E meu sonho sempre foi o jornalismo. Resolvemos fazer jornalismo. Só foi o primeiro ano EAD, depois foi tudo presencial. O primeiro ponto, eu estava fazendo uma coisa que eu amo, que é ser jornalista. O segundo ponto era fazer coisas como essa. É tudo que eu podia encaixar a Elo e trazer esse mundo de que ser diferente é normal, trazer as instituições, apresentar isso para as pessoas, tudo que eu podia fazer a chamada inclusão, eu fazia. Então, toda vez que tinha um projeto diferente, alguma coisa, eu trazia para minha realidade. E eu nunca deixei de contar, não só para os professores, mas para os meus colegas também, que eu tinha uma realidade muito diferente. E às vezes eu até arrumava algumas brigas, porque eu virava para eles e falava assim: vocês têm que aproveitar as oportunidades. Quem dera eu pudesse ficar 8 horas estudando para uma prova. Gente, eu estudo para uma prova dentro de um carro enquanto a Elô está numa terapia, né? Porque a gente sabe, era desse jeito. Tanto que eu ainda brinquei com meu pai no dia da formatura. Eu falei, você sabe que você não pode me cobrar ser a melhor aluna da sala, porque foi do jeito que deu. Então, assim, não foi fácil. Eu me lembro de fazer provas com a Elo doente aqui. Então, assim, eu ficava pensando como eu vou conseguir me concentrar para fazer uma prova com a Elo aqui. Eu me lembro de ser julgada por ter faltado porque a Elo precisava de mim. E não me arrependo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo eu sei de momentos que a minha experiência era muito maior por já ser mãe, por viver tudo isso. E ali, no dia da colação de grau, eu olhava assim, a quantas pessoas pertenciam àquele diploma. Aquele diploma era da minha mãe, aquele diploma era do meu pai, aquele diploma era da Heloísa, aquele diploma era de um grande professor meu, o Homero, que nunca desistiu de mim. Chegou um momento da faculdade, eu cheguei a falar para ele: professor, eu acho que eu não vou dar conta. E ele virava para mim e falava assim: você não é doida, você vai dar conta. Sim, senhora. Então, assim, ali eu ergui. Então, assim, não era só meu, sabe? Era de todos eles, porque todos eles acreditaram em mim. Então, era um momento, assim, que não é fácil, sabe, Gi? Mas eu acho que uma das coisas mais importantes para uma mãe atípica, para uma mãe que não é atípica, é o seguinte: você nunca pode esquecer quem você é. Você precisa contar para o seu filho quem você é. E eu tenho muito orgulho quando eu conto para Heloísa: filha, a mamãe é jornalista. A mamãe, ela ama o que ela faz. A mamãe, ela é assim, porque quando você não se esquece, quando uma mãe tá feliz, quando uma mãe tá realizada, ela é uma mãe muito melhor para o seu filho. E o mais importante é que durante todo esse processo, a Elo estava bem. A Elo estava sendo bem cuidada, bem amada, né? Isso é também um alívio para você, que você sabia, eu estou fazendo isso, mas a Elo, às vezes você tinha que sair de casa para ir para a faculdade, muitas vezes eu acredito que você queria estar, né, em casa com ela, mas por outro lado ela estava sendo bem cuidada, bem amada por toda a família, né? Principalmente aí pela convivência com a sua mãe e com o seu pai. E isso é lindo. Foi lindo o que você falou, eu até me emocionei, e é muito bonito também você olhar com gratidão, né? Porque você olhar e falar assim: olha, esse diploma aqui não é só meu, esse diploma aqui tem um pouquinho de cada um de vocês que me apoiaram, que me incentivaram, que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, porque ninguém chega sozinho, né? Muitas pessoas são egoístas e falam: eu fui sozinha, isso é meu. Não, às vezes uma coisa muito simples, você tinha por trás de você algo bem maior, né? Uma situação, como você mesmo falou, uma realidade diferente da maioria dos jovens que hoje estão numa faculdade, mas que você consegue reconhecer, né? Que você chegou na graduação falando, né? Um pouquinho esse diploma de cada um. Eu venho de uma família de mulheres e eu tenho uma única tia que ela tem mestrado. E se Deus quiser, eu serei a próxima, eu terei mestrado também. E eu sei que a minha tia lutou muito, assim, a realidade dela foi muito, muito mais difícil que a minha, sabe? Para ela ter esse mestrado, para ela ter a faculdade, para ela ir vencendo. E aí, eu pensava muito nisso. Eu falava assim: meu Deus, a minha vida é muito mais fácil. Você acha que eu não vou chegar
onde eu quero chegar. Então, às vezes, as pessoas olham e falam assim, nossa, não, gente, eu venho de um DNA de mulher forte, sabe? De mães incríveis que criaram seus filhos e vai dar tudo certo. Então, não tem como pensar em ser diferente. E, Giovana, você comentou que você é uma mulher católica, né? Uma mulher que tem muita fé em Deus. Onde foi a participação assim de Deus nesses momentos? Quem foi Deus para você nesses momentos na sua vida para te dar força? Quem é Deus na minha vida nesse momento para me dar força? Deus é tudo. Deus é meu refúgio, é meu amparo, é onde eu me sinto segura, é onde eu coloco todos os meus medos. E nos últimos tempos, Deus me ensinou uma coisa muito grande, que é assim, minha filha, quando você me entrega os meus problemas, não fica tirando eles de mim. Porque às vezes a gente pega uma coisa, a gente entrega para Deus, um problema muito grande que a gente tem, mas aí 5 minutos depois a gente já tá reclamando, falando, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, vem aqui nos meus pés, entrega ele para mim, que tudo vai acontecer conforme a minha vontade. Então, eu comecei a fazer isso, sabe? Tudo que eu quero, eu vou lá, eu entrego para Deus, continuo rezando, continuo firme. Isso fez com que eu melhorasse muito, sabe? Não caísse numa depressão. Deus me mostrou que, por exemplo, que existem meios, que terapia é um meio que ele deixou pra gente, para que a gente possa usar e se fortalecer. Então, eu falo que eu sou muito a história de Paulo. Ele deixou eu cair do cavalo, colocou escama nos meus olhos e tirou essas escamas. E hoje quem me encontrou rezando como Paulo, né? Então, tudo isso é muito, muito importante na minha vida. Gi, qual a mensagem que você deixa para outras mães, para outras mulheres que estão passando pelos mesmos desafios ou desafios parecidos com os quais você já passou? Qual a mensagem que você deixa para essas mães? Para elas se reencontrarem, primeiro de tudo, se reencontrem, para que você possa ser a melhor mãe do mundo para o seu filho. Busque coragem, busque força, seja na religião, façam terapia e lutem pelo que vocês acreditem. Não acha que o silêncio, a dor, ficar jogada dentro da cama vai te fazer bem. Não. Grita para o mundo que você está precisando de ajuda, que o mundo precisa de inclusão, que precisamos de clínicas melhores, precisamos que nossos filhos sejam vistos de acordo com as suas necessidades. E isso vai te deixar mais forte. Gente, para quem não sabe, né, eu deixei esse segredo agora no final da entrevista. Eu e a Giovana, nós somos primas. A Giovana, ela é bem mais nova que eu carreguei essa mulher maravilhosa, resiliente no colo quando eu era pequenininha. E ver a Giovana hoje sendo essa mãe guerreira, resiliente, jornalista, eu só me encho de orgulho de ter mais uma mulher na minha família tão resiliente, com esse bebê lindo que a tia Gi ama demais, né, irmão? Fala aí pra tia. Então, assim, nós estamos com saudade. Sim, logo a tia vai estar aí para te ver, para te dar um beijo bem gostoso, levar presente. Giovana, muito obrigada pelo seu tempo. Feliz Dia das Mães, né? Nós estamos gravando essa entrevista hoje, um dia antes do Dia das Mães. Então, feliz Dia das Mães para você amanhã. Continue sendo essa mãe guerreira, essa mãe autêntica, obrigada. Essa mãe amorosa que você é e essa pessoa incrível, que eu tenho muito orgulho de você. Eu desejo que você tenha muito sucesso na sua vida e que a Elô seja sempre muito abençoada. Gi, obrigada. Você, como eu disse aqui, eu faço parte de uma família de mulheres. Talvez por isso eu tenha me tornado uma mulher tão forte, uma mãe tão forte. Você é uma dessas mulheres que me inspiram. Obrigada. Sua coragem, gente. Só quem conhece essa menina sabe o quanto ela saiu daqui do Brasil para batalhar e venceu. Ela é uma das minhas grandes inspirações. 2, eu quero que a minha filha me ame como ela ama a mãe dela. Então, ela é assim uma grande inspiração para mim. E é isso. Que Deus te abençoe sempre, né? Amém. E que nós, mulheres, possamos cada vez mais ser resilientes e juntas mudar o mundo. Exatamente. Muito obrigada. Beijo. Tchau.